Olá, pessoal! Preparados para mais uma aula? Agora que nós já vimos um pouquinho sobre tabela periódica e modelo atômico, hoje a aula é para falar sobre distribuição eletrônica, que nada mais é do que a distribuição dos elétrons dentro do átomo. E para isso nós vamos trabalhar com os níveis de energia. Antes de mais nada, vamos relembrar, na verdade, as ideias do Niels Bohr. Então, o dono do modelo atômico atual, Niels Bohr, disse que os elétrons estão distribuídos no átomo em camadas específicas, que ele chamou de níveis de energia. Então, lembrem-se que o átomo tem um núcleo, que é positivo e denso, e ao redor dele nós temos as camadas, que representam elipses, como se fossem os anéis de um planeta como Saturno. E é justamente nessa área externa que estão localizados os elétrons. Não todos numa mesma camada, mas sim distribuídos ao longo de 7 camadas eletrônicas. Cada camada dessas comporta uma quantidade específica de elétrons. Então, nós temos que seguir algumas regrinhas. Não podemos colocar a quantidade que quisermos de elétrons. Aqui apresento para vocês essas camadas eletrônicas. Então, Niels Bohr concluiu que um átomo pode ter até 7 camadas, que foram chamadas de K, L, M, N, O, P e Q, que é a última. Em cada uma dessas camadas cabe uma quantidade de elétrons. Então, por exemplo, na camada K nós podemos colocar no máximo 2 elétrons. Na camada L, que é a segunda, podemos colocar no máximo 8 elétrons. Na terceira camada, que é a M, podemos colocar até 18 elétrons. Na quarta camada, que é a N, podemos colocar 32 elétrons. Na quinta camada, que é a O, podemos colocar 32 elétrons. Na penúltima, que é a camada P, que é a sexta, podemos colocar 18 elétrons. E por fim, na última, que é a camada K, que é a sétima, podemos colocar até 8 elétrons. Essa sequência que eu apresentei para vocês deve ser seguida e nenhuma camada pode ser pulada. Algumas considerações que nós temos que pensar antes de começar a fazer a distribuição eletrônica. Primeiro, cada nível comporta uma quantidade máxima de elétrons, que são as quantidades que nós vimos no slide anterior. Outra observação muito importante. A última camada do átomo, que nós chamamos de camada de valência, e abreviamos pela sigla CV, ela não pode ter mais do que 8 elétrons, independente de qual seja o elemento. Então, todos os elementos podem ter, no máximo, 8 elétrons na última camada. As camadas anteriores à última não podem estar incompletas. Então, a quantidade de elétrons que cabem nelas tem que ser respeitadas. Então, por exemplo, na segunda camada, que é a L, que cabem 8 elétrons, se ela não for a última, eu não posso falar que ela tem 6 elétrons e já pular para a terceira camada. Eu tenho que completar ela com os 8 elétrons que ela precisa ter. Uma outra observação. As camadas anteriores só podem ser preenchidas com os seguintes números: 2, 8, 18 ou 32, que são os números utilizados na distribuição. E a última camada é a única que pode ter qualquer valor, de 1 até 8. Somente a última camada pode admitir qualquer número de 1 a 8. Uma outra coisa importante e útil da nossa distribuição eletrônica é que, através dela, nós podemos identificar as famílias, que são as linhas verticais da nossa tabela, e os períodos, que são as linhas horizontais. Os períodos, eles serão identificados pela camada de valência, ou seja, o número de camadas que o elemento possui é o número do período em que ele está. Então, se eu falar que o meu elemento está no 5º período da tabela, significa que ele tem 5 camadas eletrônicas. Se ele estiver no 3º período da tabela, significa que ele tem 3 camadas eletrônicas no total. Uma outra regra que vale para os elementos representativos, que são aqueles da família A, que são as famílias 1A e 2A, respectivamente 1 e 2, e da família 3A até a 8A, que respectivamente vão da família 13 à família 18. A família corresponde à quantidade de elétrons presentes na camada de valência. Por isso, nós ainda utilizamos essa nomenclatura mais antiga de A e B, porque fica mais fácil para eu diferenciar se o elemento é representativo ou não. Vamos fazer alguns exemplos? Então,
Primeiro exemplo, nós vamos fazer a distribuição eletrônica do elemento sódio, cujo número atômico é 11. Sendo assim, o sódio, por ser neutro, tem 11 prótons e 11 elétrons. Então, eu tenho aqui a representação da camada KLMNOPQ, o nível a qual ela corresponde, que vai de 1 a 7, e na terceira linha nós temos a quantidade de elétrons que cabe em cada um para a gente ter como orientação. Então, essa sequência 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8 deve ser seguida, nenhum nível deve ser pulado e o nível que não for o último tem que estar completamente preenchido com a quantidade de elétrons que aparece nessa terceira linha. Então, nós vamos fazer a distribuição fazendo a somatória. Então, na primeira camada, nós temos 2 elétrons, que é o máximo. Na segunda, temos 8. Se nós somarmos, 2 mais 8 já são 10 elétrons. Portanto, falta apenas 1 para o elemento sódio. Na terceira camada, cabe até 18 elétrons. Então, eu consigo colocar qualquer valor, se ela for a última, de 1 a 8. Como eu só preciso de 1 elétron, então, na terceira camada, eu vou colocar o número 1. Se eu somar 2 mais 8 mais 1, nós obtemos 11. Por ter 3 camadas, KLM, então, o período do elemento sódio é o período 3, porque ele tem 3 camadas eletrônicas. Então, ele encontra-se na terceira linha de cima para baixo da tabela. E a família, como ele terminou com 1 elétron, a família é a família 1. Ou eu posso chamar de 1A, porque ele tem 1 elétron na camada de valência, que é a última camada. Nesse exemplo, a camada M. Vamos fazer mais um exemplo com um outro elemento simples. É o elemento oxigênio, cujo número atômico é 8. Portanto, ele apresenta 8 prótons e 8 elétrons. Então, nós vamos seguir a mesma sequência. Na primeira camada, que é a K, cabem 2 elétrons. Se nós colocarmos 8 na camada seguinte, nós vamos ter o valor de 10 e ultrapassa o número atômico do oxigênio. Então, nós não precisamos de 8 elétrons, apesar de na camada L caber 8. Como ela vai ser a última camada, eu posso colocar qualquer valor de 1 a 8. Portanto, faltam 6 para completar 8. Então, nós teremos 6 elétrons na última camada. O período do elemento oxigênio é 2, porque ele tem 2 camadas. Então, ele está na segunda linha de cima para baixo. E a família dele é a família 16. Ou, nomenclatura antiga, família 6A, que é mais fácil de associar. 6A, porque ele tem 6 elétrons na última camada, que é a camada de valência, nesse caso, a L. Agora, vamos fazer um outro exemplo, que vai acontecer com todos os elementos que têm mais que 18 elétrons como número atômico. Então, nós vamos pegar como exemplo o cálcio, cujo número atômico é 20. Então, nós vamos fazer vamos usar a primeira tabela. Então, nós teríamos a seguinte situação. Na primeira camada, que é a K, 2 elétrons. Na segunda camada, que é a L, 8 elétrons. 2 mais 8 dá 10. Portanto, faltam 10 elétrons para completar 20. Na terceira camada, cabem até 18 elétrons. Então, seria possível nós colocarmos 10, porque daria os 20. Só que, de acordo com a regra, a última camada, independente de qual seja, não pode ter mais do que 8 elétrons. Então, a camada M, sendo a última, não pode ultrapassar 8. Portanto, esse número 10 deverá ser desmembrado. E esse desmembramento vai seguir utilizando quais números? 2 e 8. Eu não posso colocar qualquer valor que eu escolher. Então, o padrão é sempre utilizar os números da distribuição. Então, eu vou desmembrar o número 10, começando do número maior para o menor. Então, eu vou colocar 8 na camada M. E para 10 ainda faltam 2. Então, eu vou acrescentar 2 na camada N. Se eu fizer a somatória 2 mais 8 mais 8 mais 2, resulta em 20. Sendo assim, o período do cálcio, 4, porque ele tem 4 camadas eletrônicas, K, L, M e N. E a família do cálcio, como ele termina na camada N com 2 elétrons, a família dele é a família 2 ou 2A, porque ele vai ter 2 elétrons na última camada dele. Tudo bem? Notem que se nós tivéssemos mantido o 10, nós falaríamos que ele teria apenas 3 camadas. Então, ele estaria no terceiro período.
e na família 10. E não existe o elemento cálcio no terceiro período da tabela, por isso que a sua distribuição teve que ser desmembrada. E vamos fazer mais um exemplo, agora com um número atômico um pouco maior, que é o elemento chumbo, cujo símbolo é Pb e o número atômico é 82. Então, nós vamos fazer a primeira distribuição, seguindo aqui a primeira tabela. Então, nós teremos 2, 8, 18. Nunca esquecendo de fazer a somatória. Então, 2 mais 8, 10. 10 mais 18, 28. Próxima camada, dá para eu colocar 32, porque 28 mais 32 resulta em 60. A próxima camada, que é a camada O, cabe até 32 elétrons. Se nós colocarmos 32, 60 mais 32 daria 92. Ultrapassa a quantidade de elétrons do chumbo, que é 82. Portanto, se já temos 60 até a camada N, então faltam apenas 22. Se na camada O cabem até 32 elétrons, eu poderia colocar 22. Mas a regra nos diz que na última camada não podemos ter mais do que 8 elétrons. Então, eu não posso colocar 22. Então, esse número 22 deverá ser desmembrado. Usando quais valores? 2, 8 ou 18, que são os números menores. O valor mais próximo de 22 é 18. Portanto, nós vamos colocar 18 na camada O. E quanto falta ainda para 22? Faltam 4. A camada P, sendo a última, ela pode colocar qualquer valor de 1 a 8. Então, 4 é permitido. Sendo assim, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 camadas. Então, o período do elemento chumbo é o sexto período. Então, ele está na sexta linha de cima para baixo, porque ele tem 6 camadas eletrônicas. E a família dele é a família 14 ou 4A. Por quê? Na última camada eletrônica dele, que é a camada de valência, ele possui 4 elétrons. Por ter 4 elétrons, então ele está na família 4A ou 14. Espero que vocês tenham entendido e nos vemos em breve. Até a próxima e muito obrigada!